Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos dar continuidade. Nós estamos em uma série onde nós estamos falando das 7 igrejas da Ásia Menor. Já falamos sobre as 3 primeiras. Já falamos sobre as 3 primeiras igrejas. Conversamos um pouco sobre a história, o histórico dessas igrejas, um pouco do que acontecia naquele momento com aquela igreja, né? A história não só da igreja, mas também a história local, o que acontecia no local. Eu acredito ser de extrema importância para termos uma maior compreensão daquilo que a palavra de Deus está falando conosco. E no domingo passado, eu comecei a falar sobre a carta de Cristo para a igreja de Tiatira. Falamos sobre a primeira parte. A carta à igreja de Tiatira foi a maior carta, né, a que tem mais conteúdo que Jesus declara para uma igreja, é a maior de todas elas. Então, obviamente que não seria possível fazermos ela em uma mensagem apenas. Eu estou tentando empurrar o máximo possível para fazer em 2. Eu acredito que eu não consiga concluir aquilo que Deus tem para fazer nessa segunda mensagem. E se assim não conseguir fazer, eu vou finalizar ou dar um resumo geral sobre o término dessa carta no próximo domingo. Mas ainda assim darei continuidade na quarta carta. Nós estamos agora na terceira igreja, nós estamos falando sobre a terceira igreja. Vamos, no domingo que vem, falar sobre a quarta igreja, independentemente de conseguirmos concluir aqui hoje ou não. Se não conseguir, domingo que vem eu faço um resumo bem rápido, antes de entrarmos na quarta igreja. Quantos entenderam? Acho que ficou bem, né? Ficou bem claro. Mas o meu intuito aqui hoje é conseguir passar aquilo que a palavra de Deus, ela ministrou ao meu coração. Nós vamos estar falando sobre um espírito que atua de forma grandiosa e terrível, que atuou na igreja de Tiatira e que também continua atuando na igreja de hoje, nos dias de hoje. Nós lidamos com isso ainda. Vamos dar continuidade na leitura de Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Se você puder abrir a sua Bíblia, o seu telefone, se puder colocar aqui para mim no telão. Não dá porque ele está aqui embaixo. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 20, nós vamos dar continuidade, né? Domingo passado nós falamos sobre as qualidades que Jesus ressalta sobre essa igreja, as coisas boas que essa igreja tem, as coisas maravilhosas que nós podíamos ver na igreja de Tiatira. E no capítulo 20 nós vamos ver que Jesus começa a falar sobre o problema. Dentro das 7 igrejas, nós percebemos que Jesus, ele fala sobre qualidades, se é que essa igreja tem qualidade. Nós temos igrejas que não vemos nenhuma qualidade, assim como temos igrejas que só vemos qualidades. Jesus, ele fala sobre as coisas boas, e geralmente depois que ele fala sobre as coisas boas, ele fala sobre aquilo que ainda precisa ser ajustado, aquilo que ainda precisa ser arrumado nessa igreja. Nós falamos na primeira parte sobre as coisas positivas, sobre, né, o que tinha de bom na igreja de Tiatira, e hoje nós vamos falar sobre o problema da igreja de Tiatira, o problema que se encontramos na igreja de Tiatira. E diz assim o texto: no entanto, contra vocês tenho isso. Aqui Jesus vai começar a falar sobre o que ele tem contra aquela igreja, sobre o que Jesus não estava de acordo, aquilo que estava acontecendo e não estava de acordo com a vontade de Jesus para aquela igreja. E aí ele vai falar: porém, no entanto, contra vocês tenho isso. Vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Qual que é o problema da igreja de Tiatira? Tolerância. O problema da igreja de Tiatira é que ela estava tolerando algo de errado que estava dentro dela. E ele vai dar continuidade. Vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Versículo 21, dê-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Olha o quadro. Jesus condena uma atitude, Jesus condena algo que estava acontecendo dentro, e ele acusa a igreja de tolerar. Vocês estão tolerando. O problema não é ter,
algo dessa forma dentro da igreja, até porque seria impossível nós não termos problemas como esse. Seria impossível nós não termos pessoas orgulhosas dentro da igreja. Seria impossível nós não termos pessoas invejosas dentro da igreja. É impossível não ter problemas dentro da igreja. Qual é o problema para Jesus? Tolerar aquilo. Aceitar aquilo e não fazer nada. Esse é o problema. Jesus não condena, não está condenando em si, olha, eu tenho contra vocês porque aí tem uma pessoa com o espírito de Jezabel. Não. O problema que eu tenho com vocês, Tiatira, é que vocês toleram esse espírito. Vocês aceitam esse espírito. Vocês não fazem nada em relação a isso. Esse é o problema da igreja de Tiatira. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Versículo 22. Por isso vou fazê-la adoecer. Em outras versões está, por isso lançarei ela sobre uma cama. Está falando sobre juízo, sobre julgamento, sobre punição. Punição baseado em quê? No não arrependimento dela. Então Jesus está falando, olha, o problema que vocês toleram, eu já dei tempo para ela se arrepender, ela não se arrependeu, e porque ela não se arrependeu, lançarei ela sobre uma cama. Trarei doença sobre ela. Por isso vou... 22. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que com ela cometem adultério. E a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher. Então toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda mente e coração. Olha a afirmação de Jesus. Vou acabar com os filhos dessa mulher. Vou acabar com a descendência dessa mulher. É isso que Jesus está falando. Vou acabar com a linhagem dessa mulher. E através disso, a igreja vai saber que eu sou o Senhor, que sondo mente e coração. Eu diria que a igreja de Tiatira recebeu uma das mensagens mais duras, uma das mensagens mais firmes de Jesus. Apesar de, como nós falamos no primeiro domingo, Tiatira não sofria perseguição externa. As pessoas não matavam os cristãos da igreja de Tiatira. E nós sabemos que quando não tem perseguição externa, Satanás, ele cria problemas internos. Quando a igreja não é perseguida de fora para dentro, Satanás cria problemas que vão acontecer de dentro para fora. Esse é o plano de Satanás. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Nós falamos sobre isso no domingo retrasado, quando falamos sobre a igreja de Pátimo. Satanás tenta destruir aquela igreja, matando seus seguidores. Antipas, minha testemunha fiel, foi morta aí na cidade onde habita o trono de Satanás. Vendo Satanás que aquilo não surgia efeito, o que ele faz? Agora eu vou colocar problema dentro. Aí ele traz esse ensinamento, doutrina de Balaão, para destruir a igreja de qual forma, pastor? De dentro para fora. Isso é um perigo muito grande. Quando o problema começa dentro, é muito grave. Se começasse uma perseguição aqui hoje, rapidamente, os que são falsos sairiam da igreja, mas os que são verdadeiros, a fé dessas pessoas iria aumentar, a fé dessas pessoas iria crescer, essas pessoas se tornariam homens e mulheres de oração, essas pessoas se tornariam fervorosos na presença do Senhor, fiéis testemunhas da verdade de Cristo. Isso é o que acontece quando acontece perseguição externa dentro da igreja. A igreja se levanta, os falsos fogem, os verdadeiros se erguem. Agora, quando a perseguição é interna, o risco é muito maior, é muito mais perigoso, porque a perseguição interna é sutil, as pessoas nem percebem, as pessoas nem veem, quando percebem, a pancada foi tão grande, que elas não conseguem persistir na igreja. Satanás consegue matar a sua fé, de pessoas muitas vezes até verdadeiros. Nessa mensagem nós vamos falar sobre Elias. Elias foi um grande homem de Deus, que morreu graças a esse espírito de Jezabel.
Então, hoje, quando nós falamos sobre a igreja de Pérgamo, nós descobrimos que ela teve que lidar com problemas externos, pressões, perseguições que aconteciam de fora para dentro. O Império Romano impondo perseguição sobre a igreja, matando os cristãos. Nós falamos aqui sobre como Antipas morreu, a forma que ele morreu. A história diz a forma em que ele morre, que é uma morte cruel, na tentativa de acovardar os cristãos. Mas isso não acontece. E então começa a perseguição interna. Então Satanás muda a estratégia. Em vez de colocar perseguição de fora para dentro, ele começa a colocar problemas dentro da igreja. Em vez de trazer perseguição de fora das casas, das famílias, de fora, pessoas que estão fora para trazer problemas, Satanás começa a usar pessoas que estão dentro de casa, que sentam à mesa. Quantos estão entendendo? Essas são as estratégias do inimigo. Essas são as estratégias de Satanás. A igreja de Tiatira estava lidando com problemas internos. Isso me faz pensar em que existe este problema nos dias de hoje, principalmente na igreja que está instalada nos Estados Unidos. Não sofremos como muitos países sofrem. Vivemos em um país de primeiro mundo. Temos acesso a coisas boas, nós temos acesso àquilo que há de melhor. Temos uma grande facilidade de aquisição. Então não somos uma igreja, não podemos dizer que somos uma igreja perseguida, porque nós temos liberdade de culto. Não podemos dizer que somos uma igreja que sofremos, porque nós temos todo o acesso às nossas mãos. O governo está ao nosso favor. As igrejas que são legais, que são igrejas reais, que são documentadas como a nossa igreja, são igrejas que são isentas de taxas, são igrejas que têm as suas, como eu posso dizer, as suas regalias. Talvez as regalias não seja a palavra correta, mas eu acho que você consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui. Nós não sofremos. Não como a igreja da Coreia do Norte sofre. Onde nós estamos falando de 140 cristãos que todos os anos são mortos pelo regime que rege aquele país. Onde pessoas que meramente por serem cristãos são levados e se tornam prisioneiros. E trabalham em minas, trabalho forçado até a sua última gota de sangue. Nós não compartilhamos disso. Então acho que eu posso estar bem confortável em dizer que nós somos uma igreja que não temos problemas externos. Logo, se não temos problemas externos, é de se esperar que temos problemas internos. Satanás, hoje, nos dias de hoje, é muito mais lucrativo para ele nos deixar à vontade, nos deixar livre de perseguição externa, colocar o governo a nosso favor, porque quando isso acontece nós estamos confortáveis, e uma igreja confortável não ora, uma igreja confortável não jejua, uma igreja confortável não faz diferença, é mais uma comunidade, é um lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir uma boa palavra, receber uma massagem no ego e irem para casa. É muito mais lucrativo para Satanás fazer isso do que começar uma perseguição. Escute o que eu estou te dizendo. Nós veremos um grande mover de Deus na igreja brasileira. E eu vou te falar por quê. Não vai acontecer como muitos de nós queríamos. Que aquele governo saísse e que o Brasil funcionasse como nós sonhamos que funcionara. Mas a realidade é que o que vai acontecer no Brasil é o que já está acontecendo em outros países da América Latina. Igrejas sendo perseguidas, pastores sendo presos, padres sendo perseguidos, homens de Deus, mulheres de Deus sofrendo ferrenha perseguição por causa do Evangelho. Aí nós veremos um grande mover de Deus. Aí nós veremos uma igreja viva, uma igreja que faz uma diferença, uma igreja que move no poder de Deus. É muito mais lucrativo para Ele nos deixar assim como estamos, confortáveis,
Porque aí o que ele faz? Problemas internos, problemas dentro da igreja, divisãozinha, picuinhazinha, fofoquinha, conversinha. Isso é o que está destruindo a igreja americana. Isso é o que está destruindo a igreja instalada nos Estados Unidos. Não importa se ela é brasileira, se ela é hispana, se ela é americana, não importa. Essa é a estratégia que Satanás está usando. Então eu e você sim podemos nos colocar no lugar da igreja de Tiatira. Esses são os tempos em que vivemos. Esses são os desafios que enfrentamos. Existem várias formas. Existem vários espíritos, principados, e é o que eu diria que é esse espírito de Jezabel. Nós não estamos falando aqui sobre qualquer espírito, nós estamos falando sobre um principado, uma autoridade, um espírito maior. Não é qualquer demônio. Nós estamos falando de algo que tem um peso, e aonde esse espírito entra, ele sim traz dano, traz problema. Não é uma insônia que esse espírito imundo traz. Não é uma dor de cabeça que esse espírito traz. Nós estamos falando de morte espiritual. Zumbis, pessoas que estão dentro da igreja, estão mortas e não percebem. É sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Isso é um principado. E a maior manifestação desse espírito maligno aconteceu no Velho Testamento, no livro de Reis, uma mulher que se chamava Jezabel. Sabe quando uma marca se torna o produto? Sabe como? Quando uma marca se torna o produto, te dá um exemplo, Band-Aid. A marca se tornou o produto. O que é o Band-Aid? É um curativo com adesivo que a gente coloca num cortado, num machucado. Mas Band-Aid, na realidade, é a marca daquele produto. Ele tem outro nome. Só que esse produto se tornou tão popular que agora todo mundo reconhece esse produto que tem adesivo e é um curativo que você cola por Band-Aid. Você pode chegar em qualquer farmácia e falar, você me dá um Band-Aid? A pessoa vai te pegar. Doesn't matter a marca. Não importa quem fabrica aquilo. Então, o produto, a marca virou maior do que o produto. Aqui é a mesma coisa. Jezabel, essa mulher, esse espírito foi tão forte na vida dessa mulher, que a marca virou o produto. E agora, o espírito que trabalhou na vida de Jezabel, vai receber o mesmo nome que Jezabel. Mas nós não estamos falando de uma pessoa. Nós não estamos falando de alguém que não é a mesma Jezabel que tem no Velho Testamento e no Novo Testamento. Nós não estamos falando da mesma pessoa, mas nós sim estamos falando do mesmo Espírito que atuou contra a vida de Elias, que atuou contra a igreja de Tiatira e que atua na igreja de hoje. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. Se não dá amém, as crianças dá. Olha aí, ó. Você está entendendo? Essa é a realidade. Esse é o quadro da igreja atual. O nome Jezabel, ele aparece em dois contextos diferentes. Primeiro contexto, Velho Testamento, rei Acabe. Jezabel, esposa de rei Acabe. Profetiza, Jezabel do Velho Testamento era uma profetisa de Baal e Asteroide. Dois deuses, dois espíritos malignos que se levantam contra o povo de Deus, que faz o povo de Deus cair em pecado. Ela era a profetisa desses dois deuses. Então ela se levanta contra o povo de Deus e contra tudo aquilo que é sagrado. Jezabel do Velho Testamento. Jezabel, a segunda menção, o segundo contexto onde esse nome é mencionado, Apocalipse capítulo 2, o texto que nós estamos utilizando. Então hoje eu quero aqui utilizar ambos os textos. Por quê? Porque nós estamos falando sobre o mesmo Espírito. A mesma coisa que ela fez lá, em 1 Reis, ela fez na igreja de Tiatira, em Apocalipse. E ela faz a mesma coisa. Esse Espírito faz a mesma coisa. A tática não mudou. A mesma coisa nos dias de hoje. Quantos estão preparados? Abre o teu coração, meu irmão, porque se você abrir o teu coração, se você abrir o seu interior para essa palavra, você vai sair daqui transformado.
Não só transformado, mas capacitado para lidar com esse espírito. Não se engane, não se engane. Não pense que isso é algo que não acontece. Geralmente a gente pensa que o mal não acontece conosco, que isso jamais vai acontecer na nossa igreja. Não se engane. Há um ditado brasileiro que diz: prevenir é melhor. Mas aqui nós vamos medicar, porque eu sei que nós lidamos com esse problema, e nós vamos também aprender a prevenir. 22 vezes o nome Jezabel aparece na Bíblia. A primeira vez que esse nome aparece está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 e 31. No capítulo 16 de 1 Reis vai começar a contar a história do rei Acabe. E Jezabel está envolvida nesse contexto, nessa história. É a primeira menção que nós ouvimos deste nome. E nós aqui que já estamos entendendo que não estamos falando de uma pessoa, mas de um espírito. É a primeira vez que nós ouvimos falar sobre este espírito que atuou na vida de Jezabel, que atuou tão forte na vida dela, que recebe o nome da mesma, espírito de Jezabel. Diz o texto: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova. Então qual é a primeira declaração do texto? Acabe, rei, filho de outro rei, fez o que o Senhor desaprova. Fez aquilo que ia contra a vontade de Deus. Continuando. Fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Preste atenção. Então a primeira declaração: Acabe foi tão reprovado por Deus, que o que ele cometeu, a Bíblia está dizendo que nenhum outro rei havia cometido antes dele. Nós não estamos falando de qualquer imoral. Nós não estamos falando de qualquer sem vergonha que anda cantando as mulheres na rua. Nós não estamos falando de uma pessoa que gosta de passar, não, ele é um mau caráter, passa os outros para trás. Não, nós estamos falando de uma pessoa que a Bíblia diz que não houve nenhum outro igual a ele até aquele momento. Um homem vil, pecador, ordinário, a pior espécie que tem. Olha o que o texto vai dizer. Mais do que qualquer outro antes dele. Versículo 31. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também, preste atenção nesse mais. É como se ele estivesse dizendo, já não bastava ele ter cometido os pecados que ele cometeu, ele fez ainda mais. É isso que o texto está dizendo. Você consegue perceber? Já não bastava ele ter cometido os pecados de Jeroboão, ele foi além, ele piorou a situação dele. O que ele fez? O que ele fez? Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sodômios, e passou a prestar cultos a Baal e a adorá-lo. A primeira aparição do nome Jezabel está nesse contexto. E o que o escritor está dizendo? Acabe já era depravado, já tinha feito coisas erradas, mas ele passou dos limites quando se casou com Jezabel. Essa é a primeira expressão que nós encontramos a respeito do nome Jezabel. Então não pense que nós estamos lidando com qualquer espíritozinho, diabinho. Nós estamos falando de uma potestade terrível, que foi colocada em um contexto terrível. Jezabel. Jezabel. O que é importante para mim e para você? Eu falei aqui domingo passado e eu volto a falar isso. De 5 pessoas que estão abaixo da influência, ou que estão possuídas pelo espírito de Jezabel, 6 não fazem ideia. Talvez você está sofrendo com esse espírito e você não sabe. Mas a Bíblia diz: e conhecereis, e a verdade vos fará livre. Preste atenção. Preste atenção. Eu não estou aqui, irmãos, na posição de alguém melhor.
me colocando em um pedestal e falando que eu sou melhor do que os outros. Mas eu reconheço que como pastor da igreja eu tenho responsabilidades. Eu tenho obrigações. E uma das minhas responsabilidades como pastor de igreja, vai lá, quer saber qual é o papel do pastor? Efésios 4:11 em diante. Leia Efésios 4:11 em diante que você vai saber. Será que esse pastor ele está errando? Ele está fazendo o que é errado? Esse pastor está... Peraí, deixa eu examinar esse cara. Deixa eu examinar esse profeta. Deixa eu examinar esse evangelista. Efésios 4:11. É simples saber se nós estamos lidando com um falso profeta, com um enganador, com um ladrão, ou se nós estamos falando com um pastor bíblico, um profeta bíblico, um apóstolo bíblico. Efésios 4:11. Qual é o papel do pastor, do apóstolo, do evangelista, do mestre? Preparar os santos, equipar os santos, ensinar os santos. Eu posso fazer tudo, meu irmão. Eu posso te atender, eu posso ir na sua casa de madrugada quando você me ligar. Eu posso fazer tudo para te agradar. Se eu não te ensinar, eu sou um fracasso de pastor. Se eu não trouxer ensinamentos bíblicos sobre a sua vida e trazer e te preparar para o serviço da igreja, eu sou um fracasso como pastor. Não sirvo para pastorear a igreja. Essa é a realidade. Então eu tenho uma obrigação e um papel. Qual a obrigação e qual o papel? Ensinar. Pregar a verdade. Agora, se eu serei ouvido ou não, nós estamos falando aqui com pessoas adultas, responsáveis, que são dono do próprio destino. E quando eu digo dono do próprio destino, dono das suas escolhas. Você pode escolher me ouvir ou não me ouvir. Aí já não é problema meu. A verdade foi ensinada. Dura mensagem que Jesus dá para essa igreja. Difícil mensagem essa igreja recebe. Então o que é que importa para mim e para você? O que importa para mim e para você é a capacidade de identificar se nós estamos sendo influenciados por esse Espírito. Se esse Espírito está me usando. É isso que eu e você precisamos aprender. Estou sendo eu usado influenciado? Estou sendo eu tomado pelo espírito de Jezabel? Estou sendo eu uma ferramenta na mão do inimigo para trazer dano, prejuízos à igreja? Esse é o objetivo. Que eu e você possamos fazer uma análise verdadeira e sincera no nosso interior. Olha o que Jesus disse: dei tempo para que se arrependesse. Não se arrependeu. Aí Jesus bota ela na cama. E aí no final, se não se arrependerem, volta lá no texto. Matarei os filhos dessa mulher, então toda a igreja saberão. Não, versículo 22. Por isso vou fazê-la adoecer e tirarei grande sofrimento aos ela que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então mesmo que Jesus traz juízo sobre aquela mulher, Jesus dá a oportunidade de arrependimento. A não ser, ou seja, Jesus está falando, eu vou adoecer para parar, mas se ela não parar com isso, o sofrimento vai ser eterno. Jesus não está falando de morte, Jesus está falando de condenação eterna. Pessoa que vai passar a eternidade no inferno. Por quê? Porque não se arrepende. Dá um sorriso aí para essa pessoa do teu lado, irmão. Como identificar? Tem várias. Vou falar só sobre 3. Eu poderia fazer, nisso aqui que nós estamos falando, eu poderia fazer mais uma série de mensagens.
São vários, são inúmeras as maneiras, as armas que esse espírito usa para trazer guerra, divisão, separação dentro da igreja. Hoje nós falaremos sobre 3 formas que esse espírito usa, 3 armas que esse espírito usa para trazer divisão, destruição dentro da igreja. Então poderíamos dizer que essas são 3 formas de identificar. Pastor, como eu sei se eu, ou alguém na minha casa, ou algum dos meus filhos estão abaixo da influência desse espírito? Nós vamos falar sobre 3 formas de identificar. A primeira falaremos, anote isso, tome notas. A primeira falaremos sobre manipulação. A segunda, controle. E a terceira, intimidação. Poderíamos continuar, poderíamos falar sobre sedução. Poderíamos falar sobre diversas formas que esse espírito, ele se levanta para trazer problemas dentro da igreja, divisão dentro da igreja. Falaremos sobre essas 3. Manipulação, controle e intimidação. Primeiro, manipulação. Manipulação. Uma forma de identificar o espírito de Jezabel é a manipulação. Esse espírito é um espírito extremamente manipulador, que vai manipular pessoas e situações para conseguir o que deseja. A questão é que Jezabel tem um objetivo: trazer destruição. E como que ela vai trazer isso? Ela vai manipular situações, pessoas, para alcançar os seus objetivos. Pessoas que têm o espírito de Jezabel vai usar a manipulação para alcançar aquilo que deseja, seja uma promoção, seja um reconhecimento, seja uma posição. Ela vai manipular pessoas e situações. Pastor, prova na Bíblia. Provo, bora. 1 Reis capítulo 21, versículos 6 e 7. Nós estamos falando sobre o seguinte contexto: rei Acabe, esposo, marido de Jezabel, queria uma terra, queria um terreno específico, uma vinha, a vinha de um homem chamado Nabote. Nabote recebeu essa terra, esse terreno, esta vinha de herança. Provavelmente esse terreno era passado e já havia algumas descendências que haviam herdado esse presente. Então não era simplesmente uma aquisição, mas nós estamos falando de um bem familiar, que não era vendido, que não era negociado, que era passado de pai para filho. Tinha um valor muito importante para Nabote. Quantos estão entendendo? Tinha um valor importante para Nabote. O rei Acabe desejou aquele terreno, desejou aquele lugar. A Bíblia diz que Acabe foi a Nabote e pediu: olha, vamos negociar, vende para mim. Se você não quiser vender, troca comigo esse terreno por um outro terreno, mas eu quero esse terreno seu. Nós estamos falando do rei de Israel, que desejou um terreno que não pôde ter, porque a resposta de Nabote foi: não vou dar, não vou desfazer, porque este terreno é herança dos meus antepassados, é importante para mim. Dinheiro não pode comprar. Não vai ser com dinheiro que você vai comprar aquilo que tem valor e importância para mim. A Bíblia diz que Acabe se entristeceu o semblante, foi para casa, deitou de canto, com o rosto virado para a parede, e fez greve de fome. Olha o homem, não quis comer, porque não ganhou aquilo que queria. Criança mimada. O que Jezabel faz diante disso? Versículo 6. Vamos ao texto. 1 Reis, capítulo 21, versículo 6. Leremos até o 7. Até a parte A do 7. E respondeu: pedi a Nabote. Acabe falando. Jezabel chega em casa: o que está acontecendo? Por que você não quer comer pão? Por que você está aí fazendo greve de fome? Está emburrado, está triste? Acabe responde. Ele respondeu: eu pedi a Nabote, o jezreelita, que me vendesse a sua vinha, ou se preferisse que ele trocasse por outra, mas ele disse: não lhe darei a minha vinha. Versículo 7. Então Jezabel, a sua esposa, disse: você é o rei de Israel ou não? Levante-se, coma alguma coisa e anime-se, eu lhe darei a vinha de Nabote.
Você é o rei ou você não é? Para com isso, levanta, não se preocupa, eu vou dar um jeito. Vou criar uma situação, a vinha vai ser sua, não se preocupa não. Foi isso que ela falou para Acabe. Como que Jezabel alcança isso? Como que Jezabel faz isso? Jezabel manipula a situação para conseguir aquilo que deseja. Jezabel se levanta e agora ela vai manipular pessoas para conseguir o que ela quer. O que ela faz? A Bíblia diz que ela escreve cartas em nome do rei, como se fosse o rei, e usa o sinete, o carimbo do rei, e manda essas cartas para as províncias de Israel, para que as pessoas acusassem a Nabote, levantassem um complô contra Nabote, um homem que não tinha feito nada, um homem que não havia cometido nenhum erro. É o seguinte, vou fazer cartas no nome do rei, e vou assinar no nome dele, e vou dar o carimbo dele, e vou mandar, para quê? Para as pessoas se levantarem contra Nabote. Quando se levantarem contra ele, nós vamos matar ele, então você vai ter a sua terra. Manipulação. Jezabel manipulou aquela situação. Jezabel manipulou aquele momento para conseguir aquilo que ela deseja. Versículo 8 de 1 Reis, capítulo 21, diz: então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e as selou com o sinete dele, e as enviou aos anciões, aos nobres que havia na cidade, e habitavam com Nabote. Para quem que ela enviou? Para a cidade de Nabote, para os vizinhos de Nabote, para aqueles que estavam ao lado de Nabote. Ela envia as cartas para quem? Para as pessoas que estavam próximo a Nabote, que negociavam com Nabote. Para quê? Desmoralizar o nome dele e conseguir os seus objetivos. Como ela faz isso? Versículo 14: então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi depredado e morreu. Ela cria a calúnia, ela se levanta contra o homem justo, cria a calúnia, manipula a situação e consegue aquilo que ela queria. Manipulação. Assim se identifica o espírito de Jezabel. A pessoa, e aqui parece que o texto fala sobre mulher, e na realidade em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, pode muito bem ser um homem que estava debaixo daquele espírito, porque lembre-se, nós não estamos falando de uma pessoa, não é a mesma mulher que está aqui em 1 Reis capítulo 21, não é a mesma que está lá em Apocalipse capítulo 2, nós estamos falando de centenas de anos de diferença, impossível ser a mesma mulher. Então nós estamos falando de quê? De um espírito que pode possuir homens como mulheres, que pode possuir adolescentes, crianças, já desde pequenininho. É uma manipulação e cria as coisas e ajusta as coisas para manipular, para conseguir aquilo que deseja. Então quando eu falo essa mulher, esse espírito de Jezabel, eu quero que fique bem claro, tanto homem como mulher pode estar debaixo desse espírito. Podia ser muito bem lá em Apocalipse capítulo 2, um homem que estava debaixo do espírito de Jezabel. Jezabel manipula a situação para conseguir aquilo que ela queria. Aqui nós vemos que o contexto fala sobre, uma manipulação política, uma manipulação estratégica. Ela manipulou não foi só uma pessoa, ela manipulou várias pessoas, e usou todos os meios possíveis, a sua influência, ela usou dinheiro, ela usou todos os recursos que ela tinha para manipular as pessoas e conseguir aquilo que ela tinha, que ela queria. Só que a manipulação, ela pode vir de diferentes formas. Uma manipulação muito comum que esse espírito utiliza é a manipulação emocional. Escreva, manipulação emocional. É uma das formas que Jezabel utiliza para conseguir aquilo que deseja. O que ela faz? Ela utiliza o emocional.
Preste atenção. O espírito de Jezabel usa manipulação emocional para explorar as fraquezas emocionais das pessoas, manipulando seus sentimentos e usando as emoções para alcançar os seus próprios objetivos. Ela pode criar culpa, medo e dúvidas para influenciar as decisões das pessoas, fazendo com que elas ajam de acordo com a vontade daquele que possui esse espírito manipulador de Jezabel. Isso pode levar a pessoa a agir contra os seus próprios interesses e princípios. O que esse espírito faz? Ele usa as emoções das pessoas. Pessoas que têm um emocional frágil, pessoas que têm um emocional fraco, pessoas que não têm capacidade de decidir coisas por si. A sua vida emocional é um roller coaster. Um dia ela está bem, outro dia ela está mal. Um dia ela está feliz, outro dia ela está triste. O espírito de Jezabel adora pessoas assim. Por quê? Porque é facilmente manipulado. Usa as fraquezas emocionais das pessoas, muitas vezes um trauma. E esse, meu irmão, não pense, esse espírito é um espírito egoísta, que não pensa na dor do próximo, que não se preocupa com a dor do próximo, que só se preocupa em alcançar os seus próprios objetivos. Por isso, a pessoa que está abaixo da influência desse espírito, passa por cima dos outros, pisa e passa para trás, e faz mal a quem seja, em prol de alcançar os seus objetivos. Quantos estão aqui? Você está aqui comigo ainda? Influência emocional. Essa pessoa que usa as emoções dos outros ou dela mesma para conseguir aliados a fim de alcançar os seus objetivos. Jezabel, aqui em 1 Reis 21, o que ela faz? Ela envia cartas. Para quê? Para conseguir aliados. Até porque se ela não tivesse os aliados, ela não teria força. Se ela não tivesse as pessoas que estivessem do lado dela, ela não teria forças para destruir Nabote. Então o que ela faz? Consegue aliados. Manipula pessoas, situações, para estarem do lado dela. Não do lado da verdade, do lado dela. Para que ela possa conquistar o que ela deseja. Espírito de Jezabel. Manipula as pessoas. Manipula para conseguir aliados. Preste atenção, tome muito cuidado. Eu tenho percebido nos dias de hoje que muitas vezes mães têm colocado filhos contra o pai. Pais colocando filhos contra as mães. Cuidado. Cuidado. Porque isso pode muito bem ser um espírito de Jezabel tocando a sua vida, tentando trazer divisão dentro da igreja, colocando irmão contra irmão, espírito de Jezabel, criando situações para conseguir aliados, pessoas que estão a seu favor, pessoas que vão favorecer os desejos pessoais dela. Muito cuidado! Gente, eu estou falando de coisas reais, isso acontece dentro da igreja. É momento de nós amadurecermos, é momento de nós abrirmos os nossos olhos, é momento de nós estarmos despertos. E não se permitir ser influenciado, não se permitir ser levado pelas emoções dos outros. Quando Jezabel não consegue utilizar a emoção do outro, ela utiliza as emoções dela própria. Como que ela faz isso, pastor? Ela se vitimiza. Ela se faz de vítima. Ela se faz de pobrezinha. Ela se faz de coitada. Ela utiliza as circunstâncias para se vitimizar. Olha o que fizeram, você está vendo? Olha, estão se levantando, é um complô contra a minha vida. Por que é só comigo? Muito cuidado. Muito cuidado. Não vire uma ferramenta, não vire um aliado daquele que está contra a obra de Deus.
vai utilizar as emoções das pessoas. Nós estamos falando de um espírito sagaz, astuto, que se nós não estivermos vigilantes, pode tocar a vida de cada um. Eu conheci pastores, líderes, altamente influenciados pelo espírito de Jezabel, que usam o seu cargo, a sua liderança, para manipular as pessoas, para alcançar os seus objetivos. Muito cuidado. Jezabel usa os sentimentos e as emoções das pessoas e dela mesma para conseguir aquilo que deseja, para alcançar os seus objetivos. Outra forma de manipulação, estamos falando ainda sobre o primeiro ponto, a primeira forma de identificar, manipulação sexual. No contexto de Apocalipse, nós vemos que essa mulher, que esse espírito, levava os seguidores de Cristo a cometerem adultério, fornicação, a estarem envolvidos no pecado sexual. O espírito de Jezabel usa a sexualidade para deturpar as pessoas, para manipular as pessoas. Aqui no contexto, nós estamos falando de uma pessoa que muito provavelmente, no contexto da carta a Tiatira, nós estamos falando de uma pessoa que muito provavelmente usava mesmo o seu órgão para manipular as pessoas, se deitava com os cristãos para ter essas pessoas ao seu favor. Usava o sexo para manipular as pessoas, para manipular aqueles que ele desejava, ele ou ela deseja. Como seria isso dentro de uma casa? Ouça, abra os seus ouvidos. Como seria isso dentro de uma casa? Como esse espírito podia estar dentro de uma família, dentro de uma casa? Geralmente, nesta área, quem se permite ser usada são as mulheres. O que a pessoa abaixo desse espírito faz? Ah, é? Vai fazer o que eu quero, não? Vai fazer minha vontade, não? Então, cortou a brincadeira. Sem parquinho para você por um mês. Parece engraçado, né? Mas é a dura realidade. O que a Bíblia diz? Mulheres, esposas, você não pertence a si mesma, mas ao seu marido. Marido, você não é dono do seu próprio corpo, mas o seu cônjuge é. Não somos dono dentro de um casamento, nós não somos dono do nosso próprio corpo. Por isso não podemos negar o nosso próprio corpo ao nosso cônjuge. E se você está usando o seu corpo, o sexo para manipular as pessoas, muito provavelmente você está sendo usada por Jezabel. Não vai fazer, tá bom. Não vamos onde eu quero ir não, né? Tá bom. Me procura hoje à noite que você vai ver o que você vai ganhar. É lógico que o homem, isso é mais o homem, o homem, na grande maioria das vezes, eu digo grande maioria das vezes, porque tem uma mulherada aí que está com tudo, né? E que o Jezabel é o homem dentro de casa que usa essa área para manipular a mulher. Na maior parte, são as mulheres, porque o homem sempre está disposto. Passou na frente dele, ele já está animado, bora para cima, vamos que vamos. A mulher é diferente. Mas na grande maioria das vezes, preste atenção no que acontece. Quando o que ela espera não acontece, ela usa o sexo, ela dá castigo. Ela castiga. Quando você contraria a pessoa que está com esse espírito, ela fecha. Tem crente aqui? Vocês estão tão calados. Está um silêncio nesse lugar. Fomos feitos um para o outro. E em comum acordo, os dois
Não é, o pastor está falando, chegar em casa não vai fazer isso não. O pastor falou que você tem que... Senão é Jezabel. Calma, calma, calma. Tem que ter como um acordo. Você precisa, mulher, você precisa saber que você tem obrigações. Sim, obrigações. Porque se você deixa faltar nessa área, o seu marido vai passar fome. O seu cônjuge vai ser tentado na rua. Ah, não, é um homem de Deus. Eu quero ver o homem de Deus, até hoje eu não conheci um, que se não cuidar nessa área, ele cai. Então, sacie as necessidades do seu marido. Lógico que tudo tem que ter, qual a palavra? Um equilíbrio. O cara quer todo dia, 2 vezes por dia. Aí não, traz ele aqui que nós vamos orar por ele. Aí não é normal não, hein? Pastor, não aguenta esse homem, todo dia ele quer, todo dia, 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Faz o seguinte, chama ele, que nós vou chamar a reunir todos os irmãos da igreja, e ele vai orar por nós aqui, ué. Tem que ter um equilíbrio. É difícil ser pastor, irmão, porque muitas vezes nós temos que ser exemplo em todas as áreas. E para mim poder falar isso aqui, é porque a minha esposa é exemplo nisso. No mínimo 3 vezes por semana lá em casa, a gente brinca. Essencial, não pode faltar. Mulheres, entenda uma coisa. Você quer ter um homem feliz dentro de casa? Abre os seus ouvidos. Abre os seus ouvidos. Você quer ter um homem feliz dentro de casa, realizado? Sacia as necessidades sexuais dele. Não só espere ele te buscar, mas vai você também buscar. Compre uma lingerie, compre uma roupa especial. Programe algo especial. Às vezes, o nosso sonho é chegar em casa e ter uma mulher animada, esperando a gente, banhada, cheirosa. Gente, eu não estou falando com crianças, eu estou falando com adultos. Casados, a grande maioria aqui são pessoas casadas. E quem não é casado vai aprendendo, irmão. Temos responsabilidades. Não permita que o sexo vire uma moeda de troca dentro da sua casa. Escreve isso. Escreve isso. Não permita que o sexo se torne uma moeda de troca na sua casa. Você dá o que eu quero e eu dou o que você quer. Não permita, você vai destruir o seu casamento. Até porque quem faz sexo em troca de recompensa é prostituta. Duro, né? Mas é a realidade. É a verdade que nós precisamos ouvir. É a verdade que precisa ser dita para que possamos ser libertos. Porque só a verdade liberta, meu irmão. Só a verdade liberta. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quero você presente aqui comigo, não me abandona não. Outra forma de manipulação que Jezabel usa, além da manipulação emocional, que eu diria ser o seu carro forte, e também a sua manipulação sexual, que também não fica para trás, Jezabel usa manipulação financeira. Manipulação financeira. Outra forma que Jezabel usa para conseguir aquilo que ela quer. Graças a Deus, eu cresci no ministério, e não são muitos que podem falar isso. Eu cresci no bastidores do meu ministério. A igreja em que eu me converti e que me enviou, eu entrei nessa igreja quando ela tinha 6 meses de existência, abaixo da liderança do pastor Josué. E já desde muito cedo, eu me envolvi com as coisas que têm a ver com liderança da igreja, por haver um chamado ministerial para a liderança na minha vida. Então, desde cedo, na minha conversão, eu estive envolvido com liderança. Eu cresci em uma igreja onde liderança não se negociava através de bênçãos financeiras. Mas nós conhecemos muitas pessoas que não têm chamado pastoral, mas que são pastores porque tinham um grande dízimo, uma grande oferta.
Eu aprendi a não negociar isso. Quem tem chamado tem, desamera quanto ele ganha, desamera quanto que é o dízimo dele, quanto é a oferta dele. Quem tem chamado, tem chamado. Não é porque dá mais do que aquele, ou menos do que esse. O importante é a fidelidade. Fidelidade é essencial para um líder. Se uma pessoa que tem chamado ministerial não consegue ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, não consegue ser fiel no segmento da palavra de Deus, não serve para liderança. Porque o líder precisa ser exemplo. O líder precisa ser exemplo em todas as áreas. Se eu não sou exemplo no casamento, se eu não tenho um casamento exemplar, eu não posso falar sobre casamento. Eu não tenho autoridade para falar sobre casamento. Então, um bom líder, ele é exemplo em todas as áreas. Não é através de manipulação financeira que conquistamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Só que Jezabel usa isso. A pessoa que usa os recursos financeiros como uma forma de manipulação, ela sabe o que ela tem. E ela sabe que no lugar onde ela está, ela pode chegar lá. Presentes. Eu não estou falando contra presentes não, irmão. Você tem que honrar mesmo o seu pastor. Nunca falei isso aqui. Mas é o momento de começar a falar algumas verdades que precisam ser ditas. Eu sou seu pastor, nós somos seus pastores. É necessário. A Bíblia diz que o pastor, o líder que faz um bom trabalho é digno de honra. Não só uma honra, mas honra dupla. Se somos bons pastores, a Bíblia diz que nós devemos ser honrados. Isso é um princípio. Isso é um ensinamento que muitas vezes, por não querer atrair holofotes para as nossas vidas, nós não falamos, mas é a verdade. Então não estou falando aqui para fazer alguém desistir de presentear, mas tem pessoas que usam presentes para querer manipular. Jezabel. Não, olha o que eu comprei, vou te dar isso aqui, vou levar você lá, vamos, não, olha só que presente bonito, custou, e fala o valor, quer saber? Deixa o valor ali muitas vezes, para saber quanto que pagou. Se for barato, tira o valor. Se for caro, deixa o valor lá, para saber, que olha como eu te valorizo. Está vendo como você... Dura mensagem, eu sei, irmão. Eu sei. Quer ser livre? Você quer ser livre? Estou perguntando, você quer ser livre? Você precisa ser confrontado. Jesus está confrontando essa igreja. Jesus confronta a igreja e te atira. Você vê até aqui acabou. Se você continuar, você morre. Confronto. Manipulação financeira. Falamos sobre apenas a primeira. Irmãos, quando eu falo que a gente poderia fazer mais uma série, não é... No Pará a gente fala assim, arrotar bacaba. Já ouviu essa expressão? Arrotador de bacaba. Pomposo, cheio de si, autoconfiante. Não é autoconfiança, é que tem muito conteúdo. A Bíblia me dá muito conteúdo sobre isso. E qualquer pessoa pode acessar esse conteúdo. Está na sua mesa, está na sua estante, está na cabeceira da sua cama. Todos nós temos acesso a esse conteúdo. De fácil acesso. A Bíblia. É só ler a Bíblia que você vai ver o quanto conteúdo existe a respeito disso. Então, quando eu digo aqui que nós poderíamos fazer outra série, não é vangloriando, é que nós realmente poderíamos ir muito além do que é isso que eu estou falando. Mas eu preciso correr. E a segunda forma é o controle. Primeira, manipulação. Segunda, as duas últimas vão ser bem rápido, prometo. Manipulação. O espírito de Jezabel, ou a pessoa que está abaixo da influência desse espírito, é uma pessoa que tem a necessidade de controlar. Tem a necessidade de estar no controle das situações. Quando ela perde o controle, vira ao avesso. Quando não acontece do jeito dela,
Porque ela não consegue não controlar. Ela não consegue não controlar os filhos. Ela tem que controlar os filhos. Ela tem que controlar o cônjuge. Ele tem que controlar a esposa. Não é uma liderança, é um controle doentio. Ela precisa controlar os seus liderados. Controle. Jezabel. O espírito de Jezabel é obcecado por controle. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio. O fruto do espírito de Jezabel é dominar aos outros. Mas a si mesmo é incapaz de se dominar. Qual é o fruto do Espírito? Self-control, domínio próprio, a habilidade de controlar as suas emoções, a habilidade de controlar a sua ira, a habilidade de controlar os seus pensamentos, a habilidade de controlar aquilo que fala. Frutos do Espírito. Frutos de Jezabel, controlar os outros. A si mesmo, controle nenhum, zero controle. A pessoa que está abaixo do espírito de Jezabel, ela é controlador, mas ela é incapaz de se controlar. Ela é incapaz de controlar as suas emoções. Ela é incapaz de controlar os seus pensamentos. Frutos do espírito de Jezabel. Fruto do espírito, domínio próprio. Fruto do espírito de Jezabel, dominar os outros. Mas é incapaz de dominar a si mesmo. É incapaz de dominar o seu pecado. Não consegue dominar as suas emoções. Não consegue dominar a sua ira, sua inveja, seus prazeres sexuais. Incapaz de dominá-los. Espírito de Jezabel. Olha o que Jesus diz. Eu dei tempo para ela se arrepender. Jesus não está falando com alguém que começou a pecar ontem, não. Provavelmente, essa pessoa que estava abaixo desse espírito, já levava essa atitude, já levava esse pecado há anos, e Jesus já por vez, após vez, tentou trazer arrependimento no coração dessa pessoa, mas ela era incapaz de se arrepender. Incapaz de se controlar. Ama controlar os outros, mas incapaz de se controlar. Incapaz de controlar o seu pecado. E vive uma vida sem freio. A pessoa que está debaixo do espírito de Jezabel vive uma vida sem freio. Ela peca e não consegue ter um peso na sua consciência por causa daquele pecado. O pecado não tem peso. O pecado não gera tristeza. O pecado não gera desespero. Ela peca sem freios. E chama de sinceridade a sua falta de controle. Não, eu sou sincero, eu falo mesmo. Se precisar eu vou lá e eu falo o que eu tenho que falar. Você não consegue se dominar. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é bondade. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é benignidade. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o domínio próprio. E você é capaz de fazer isso. E aí você usa o termo sinceridade. Não, eu sou um cara sincerão, eu falo o que tem que falar. Você não consegue se frear. Você não consegue dominar as suas emoções. Falo mesmo. Se precisar falar, eu boto a boca no trombone e falo. Nós muitas vezes apelidamos o nosso pecado. Colocamos nomezinho carinhoso nos nossos pecados. E sinceridade é mais um dos nomezinhos que nós damos à nossa falta de decoro. A nossa falta de controle. Incapaz de dominar a sua própria língua. A Bíblia diz, meu irmão, que a língua, mesmo sendo o menor músculo do nosso corpo, se vangloria de grandes coisas.
Quantas famílias foram destruídas por causa dessa sinceridade? Quantos casamentos foram destruídos por causa dessa sinceridade, essa habilidade de ser sincero e verdadeiro, quando na verdade isso é simplesmente uma falta de domínio, uma falta de controle. Quantas igrejas foram destruídas? Quantos pastores lançaram pessoas fora da igreja, porque foram capazes de controlar as suas emoções, porque atuaram como crianças, como meninos mimados. Sinceridade. Sinceridade, eles dizem, quando na verdade não conseguem se conter. Espírito de Jezabel controla tudo e todos, mas não consegue se dominar. Meu irmão, para reconhecer isso aqui tem que ser crente. Se não passou por uma transformação genuína, não consegue falar: pastor, essa pessoa que o senhor está falando aí sou eu. Eu estou me vendo nessa pregação, o senhor está pregando para mim. Se não é crente, não consegue. Ainda precisa ser regenerado, ainda precisa ser alcançado pelo Evangelho. Incapaz de ser confrontado. Terceira e última forma de identificarmos o espírito de Jezabel nas nossas vidas ou na vida de alguém que está próximo de nós. Tem uma conversa hoje que nós não devemos julgar. Ai, não podemos julgar. Me mostra na Bíblia onde está isso. Abre a Bíblia e fala assim: olha aqui, pastor, está aqui, ó. Aqui está falando que a gente não pode julgar. Me mostra na Bíblia. A Bíblia diz que nós não podemos julgar com juízo desbalanceado. A ideia é que não devemos ser justos. A Bíblia não fala que nós não devemos julgar. A Bíblia diz que nós devemos julgar com justo juiz. Devemos ser justos nos nossos juízos. Devemos ser justos quando nós olhamos para alguém e analisamos a vida dele. Eu estou aqui. E eu sou o primeiro a me colocar na posição. Você tem total liberdade de julgar a minha conduta. Como seu pastor, eu te dou liberdade para você julgar a minha conduta. Se eu estou cometendo um erro, se eu fiz algo que vai contra a palavra de Deus, você tem total liberdade para vir me acusar. Mas que o seu juízo seja justo, que o seu julgamento seja justo. A Bíblia não diz que nós não devemos julgar. A Bíblia diz que nós devemos ter um julgamento justo. Essa mensagem pode ser uma grande ferramenta nas suas mãos para julgar a sua vida própria e para fazer um justo julgamento naqueles que estão ao seu redor. Devemos julgar as pessoas que andam conosco. Não podemos viver cegos, enganados, como pessoas tolas. A Bíblia diz que aquele que dá a mão para o cego é tolo. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos estão aprendendo essa noite? Amém. Diga assim: a verdade liberta. Diga assim: a verdade cura. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Que corta dos dois lados. Eu ouvi algum dia, não lembro aonde, mas um cara falando sobre essa questão da palavra de Deus ser uma espada de dois gumes, e ele explicava por que ela é uma espada de dois gumes. Eu me perdoe, eu não lembro quem falou, então não consigo falar o nome da pessoa aqui, mas ele dizia: a Bíblia é uma espada de dois gumes, porque ela entra cortando dos dois lados, ao mesmo tempo que ela fere, confronta, ela cura, liberta. Meu irmão, a palavra de Deus é linda.
A palavra de Deus é linda. Então a verdade liberta, a verdade cura, a verdade transforma. A terceira forma de identificar. Você está notando? Essa mensagem está gravada. Eu quero pedir para você fazer um favor. Chega em casa na segunda-feira, gasta tanto tempo ouvindo podcast, ouça essa mensagem de novo. Compartilha essa mensagem com alguém. Está no Facebook da igreja. Você que está nos assistindo, compartilha essa mensagem com alguém. As pessoas precisam ouvir essas verdades. Terceira e última forma de identificarmos se estamos sendo influenciados. Terceira e última forma de analisarmos e julgarmos se alguém ao nosso lado está utilizando desse espírito para nos manipular, para alcançar os seus objetivos. O espírito de Jezabel utiliza da intimidação. A pessoa que está abaixo do espírito de Jezabel é uma pessoa intimidadora. Tem uma diferença entre impor autoridade e entre intimidar. Uma pessoa que tem autoridade, quando ela fala, as pessoas que estão ao redor dela, elas se calam para ouvir, porque sabe que tem algo de Deus vindo dessa pessoa. O intimidador silencia, e isso é diferente. A pessoa sobre o espírito de Jezabel é uma pessoa intimidadora. Outra forma de identificar o espírito de Jezabel é a intimidação. Esse espírito intimidador põe medo nas pessoas através de ameaças. É uma pessoa ameaçadora. Vai fazer não? Tá bom então. Aí você pergunta, vai fazer o quê? Você vai ver. Não se preocupa não. Você vai ver o que eu vou fazer com você? Você vai ver o que eu vou aprontar? Você está aprontando? Você não está fazendo o que eu estou pedindo não, né? Pode deixar. Pode deixar. Vai ter troco. Intimidador. Rapaz, parece que eu estou pregando na igreja errada. Eu acho que... O povo está assim, que é isso, pastor, que você está falando? Nada a ver isso aí. Vamos para a Bíblia? Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus, meu irmão. Eu amo essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui que você vê toda feinha. Não é maus tratos não, viu? É utilizada, é usada. Aqui tem lágrimas aqui, ó. Essa Bíblia já foi banhada em lágrimas. Eu ganhei essa Bíblia na minha conversão. Toda lascadinha, toda judiadinha. É usada. Às vezes a gente vê umas Bíblias bonitas. Você olha assim, aquelas palavrinhas douradas ainda brilham, sabe? Sabe quando a Bíblia vem nova? Sabe? Que ela se bota de lado assim, ela... Deixa eu ver se está marcado. Ela brilha. Muitas vezes a gente vê Bíblias assim. Eu confesso que eu boto a minha nessa capa aqui, ó. Para disfarçar aqui. Que a bichinha está surrada. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Porque ela é a verdade que nos liberta. Ela é a verdade que nos cura, que nos transforma. Olha o que a Bíblia diz sobre essa questão de Jezabel ser um espírito intimidador. 1 Reis capítulo 19. Versículo 1 e 2. Vou te dar o contexto. O contexto é no versículo 17. Elias, o grande profeta Elias, lança uma ordem de que não iria chover na terra de Israel. Por 3 anos não choveu. Olha que homem. Já pensou? Já pensou você? Rapaz, Elias devia andar nas nuvens. Já pensou você falar, não vai chover, e a chuva para? Eu tive uma experiência com parar a chuva.
Eu estava de mudança da Flórida para cá. E a Flórida, quem já morou na Flórida sabe, de repente, o solzão está quente, estralando, trincando. De repente, 5 minutos depois, nuvens e chuva, chuva, chuva de escaldar. Né? E eu estava, eu carreguei o carro, eu vou voltar em Elias. Eu carreguei o carro e eu carreguei o baú errado. Eu achei que eu botei o peso na frente. Quem não sabe, o baú, quando você carrega um trailer, o peso tem que ficar na frente e as coisas mais leves atrás. Eu achei que eu já tinha botado as coisas pesadas na frente. Móvel, cama, televisão, essas coisas. Mas eu descobri que eu tinha uma tonelada de tranqueira, de trenhada, de decoração, de livro, e principalmente roupa. A gente deixou as roupas por último. E o que aconteceu? O maior peso acabou ficando atrás. Eu entrei na 95, a caminhonete fazia assim, ó. E o meu Deus do céu, vou ter que parar, descarregar esse trailer e carregar ele de volta, da forma certa. E assim fiz, parei num posto. Meu irmão, um solzão de trincar. E a gente suando. Estava eu, o Elias e o Elias e o Isaac. Tinha mais outras pessoas que levaram o meu carro, mas na hora estava eu, Elias, Isaac, o pessoal parou e todo mundo ajudou. De repente, quando eu já tinha tirado tudo do carro, porque eu precisava tirar tudo, pegar os pesados e colocar para frente, entendeu? De repente, a realidade da Flórida bateu. E se fecharam nuvens negras. E aquela chuvona de escaldar. E a gente sabe que os móveis daqui não podem pegar a chuva. Senão vira um pão, já era. Se você encostar o dedo, ele desmancha. E eu, meu Deus. Irmão, mas pensa num tempo fechado. Pensa num tempo carregado. E começou a chover. E a gente correndo para trazer as coisas para dentro do carro. E eu parei e pensei, não, peraí. Eu estou na minha autoridade. Eu não estou aqui brincando, sambando. Eu não vim aqui sambar um pagode. Eu estou indo para fazer a obra de Deus. Se eu estou fazendo a obra de Deus, Deus está comigo e tem autoridade sobre a minha vida. Meu irmão, veio uma classe de ousadia, de autoridade sobre mim. Eu cheguei, eu pisei para fora assim desse trailer. Eu botei as mãos para os céus e eu falei, em nome de Jesus, essa chuva se para agora. Em menos de um minuto, meu irmão, as nuvens se abriram, o sol brilhou de novo. E os meninos, o pastor está bravo, era jovem, na época eu era pastor de jovem, e a molecada ficou louca com aquilo, e a sensação que vem na gente na hora, meu Deus do céu, eu estou andando em fogo, eu vou para essa igreja pegando fogo. Imagina Elias, que levantou as mãos para os céus, e parou a chuva, não foi por alguns minutos como eu parei, não, 3 anos sem chover. Anos sem chuva na terra de Israel. Essa é a classe do homem que nós estamos falando. Esse é o nível do cara. No capítulo 18, Elias enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo. E a Bíblia diz que com poder e autoridade, Elias ora e fogo cai do céu, meu irmão. Esse é Elias. Já pensou? Você orar e o céu se abrir e descer uma coluna de fogo e consumir o holocausto. Esse era Elias. Esse era o calibre de homem que Elias era. Cheio de ousadia, cheio de autoridade. Quando Elias no Monte Carmelo faz esse milagre, desce fogo do céu, consome, mostrando para Israel que estava presente quem é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que Elias se levanta contra aqueles sacerdotes e ao fio da espada ele mata todos aqueles sacerdotes. Aí nós vamos cair no contexto que nós vamos ler. 1 Reis capítulo 1 e 2, 1 Reis capítulo 19, versículo 1 e 2. No mesmo capítulo 18, Elias ora assim: tá bom de tempo sem chuva, pode liberar a chuva. E a Bíblia diz que a chuva cai. Preste atenção, preste atenção. Esse é Elias, o homem que ora por fogo e cai o fogo, o homem que ora por chuva e cai a chuva, o homem que ora para parar a chuva e a chuva para. Quem é que queria que Elias profetizasse sobre a sua vida? Imagina o calibre desse cara. A Bíblia diz que quando Acabe volta para casa,
Acabe, esposo de Jezabel, Acabe conta para Jezabel o que acontecera. E olha o que o texto vai dizer. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro, presta atenção, versículo 2, preste atenção, nós estamos falando sobre a intimidação. Olha o que Jezabel faz. Aí, versículo 2, aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o que você fez com os profetas. O que Jezabel faz? Intimida, ameaça. Eu quero morrer, se até amanhã essa hora eu não fizer com você, te passar a espada, igual você fez com os profetas. Vamos analisar algumas coisas aqui. A primeira pergunta que nós devemos fazer: Jezabel tinha intenção de matar Elias? Sim ou não? Não. Antes de você responder, Jezabel não queria matar Elias. Por quê, pastor? Ela não falou que ia matar? Se Jezabel quisesse matar Elias, ela não tinha enviado um mensageiro, ela tinha enviado um assassino. Porque ela tinha poder e autoridade para fazer isso. Afinal de contas, ela governava o reino. Acabe era o rei, mas ela governava Acabe, então, assim, por assim dizer, ela governava o reino. Então ela tinha autoridade, poder e autoridade, para em vez de enviar um mensageiro, enviar um assassino. Mas ela não envia um assassino, ela envia um mensageiro. O que ela queria? Ela queria intimidar, amedrontar. Ela queria assustar Elias. Ela queria abalar o emocional de Elias. Ela queria que ele fugisse. E ela teve sucesso. Elias nunca mais foi o mesmo depois da ameaça de Jezabel. Apenas ameaça. O que Elias deveria ter feito? Gente, nós estamos falando do cara que fez fogo cair do céu. E o mesmo Deus que fez fogo cair do céu poderia enviar qualquer quantidade de soldados que Jezabel enviasse contra Elias, sim ou não? O mesmo Deus que fez fogo cair do céu em favor de Elias, poderia também abrir o chão e consumir os soldados de Jezabel, assim como ele fez na travessia no deserto. O mesmo Deus que fez cair fogo do céu também poderia proteger Elias. Mas Elias se amedronta. Elias foge da ameaça de Jezabel. É desse espírito que nós estamos falando. O espírito de Jezabel quer destruir a liderança. Todo espírito de Jezabel que atua na vida de uma pessoa tem um único objetivo. Qual, pastor? Destruir a liderança. Na casa, destruir a liderança dos homens, do marido, do cônjuge. Nos filhos, destruir a liderança dos pais, acabar com a liderança dos pais, de forma que os pais não tenham autoridade nenhuma sobre os filhos. Na igreja, destruir, descredibilizar a liderança da igreja, pastor, evangelistas, mestres. É isso que o espírito de Jezabel vem fazer. Descaracterizar a liderança, descredibilizar a liderança. Ele vem para atacar a liderança. Atacou o líder de Israel, Acabe. Atacou a liderança da igreja de Tiatira. A Bíblia diz que ela se dizia profeta, ou seja, ela não estava em qualquer lugar. Ela tinha um palanque dentro da igreja. Até porque o profeta, ele é essencial dentro da igreja. Por quê? O profeta dá direção. Qual é a responsabilidade do profeta dentro da igreja? Dar direcionamento para as pessoas, dar direcionamento para a igreja. Você pode ver, todas as vezes que se levantou um rei, junto com esse rei tinha um profeta, porque o profeta dá direção, o profeta dá direcionamento. Por isso nós somos uma igreja que acreditamos no ministério profético. Oramos para que venhamos ter um ministério profético saudável, porque o profeta, o ministério profético dá direção. Então onde que ela entra? Na direção da igreja.
ela entra na direção da igreja. Gente, eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais coisa para passar para vocês, mas o horário já está. Eu quero falar sobre como lidar com esse espírito, porque até aqui nós aprendemos a como identificar, e mais importante do que identificar é saber como lidar com esse espírito. Mas vocês não querem ouvir isso, vamos deixar para uma próxima semana, para um próximo domingo, né? Aí, tá vendo? O silêncio de vocês diz isso. Tá tão duro assim, gente? Tá tão difícil assim? O problema não é nós conhecermos as nossas fraquezas e dificuldades, o problema é não saber lidar com elas. Problemas emocionais todos nós temos, o problema é não saber lidar com as emoções. Problemas de saúde todos nós temos, o problema é não sabermos como lidar com os problemas de saúde. Então eu diria que saber lidar com o espírito de Jezabel é muito mais importante do que apenas identificar. Porque se você identificar e não ter armas para lidar com esse espírito, não vai te servir de nada. Mas eu precisaria de pelo menos 20 minutos. Aí é onde vocês falam, não pastor, pode ir, está muito bom. Como lidar com o espírito de Jezabel? Essa é a parte mais importante da mensagem. Nós podemos falar sobre duas formas de lidar com o espírito de Jezabel. E depois dessas duas formas eu quero orar com a igreja. A primeira forma é uma forma de evitar que esse espírito cresça e ganhe força. Então, essa primeira fórmula vai funcionar muito para quando você percebe que esse espírito está começando a querer nascer. Esse espírito está começando a querer tomar forma no seu casamento. Esse espírito está começando a querer tomar forma nos seus filhos. Esse espírito está querendo começar a tomar forma dentro da igreja. Essa primeira forma, esse primeiro método vai te ajudar e te auxiliar com isso. Qual é o primeiro método, Senhor? Pastor, galera já me chama de Senhor. Se eu mesmo me chamo de Senhor, aí pronto. Aí eu já entrei na casa dos 40, dos 50 por aí, né? Qual que é a forma, pastor? Não sendo como Acabe. Como lidar com o espírito de Jezabel? Não tendo o espírito de Acabe. Aqui começa, aqui o bicho pega. O espírito de Jezabel, anote isso. Homem, escreva isso. Varão, escreva isso. O espírito de Jezabel só prospera em lugar que tem pessoas, líderes, com o espírito de Acabe. Eu vou falar de novo. O espírito de Jezabel só vai para frente, só cresce, só ganha força, quando na liderança estão homens com o espírito de Acabe. O que seria o espírito de Acabe? O que seria o espírito de Acabe? O espírito de Acabe, esse espírito é um espírito passivo. A pessoa que tem o espírito de Acabe é uma pessoa passiva. E presta atenção, a Bíblia diz que nós somos pacificadores. Mas existe uma diferença entre ser pacificador e ser passivo. Eu sou um homem pacificador. Eu zelo pela paz. Dentro da minha casa eu zelo pela paz. Dentro da igreja eu zelo pela paz. Mas lá em casa, quando eu percebo que está fora de ordem, não tem paz não, irmão. Vai até 2 horas da manhã, mas a gente vai sentar aqui e vai resolver. Como é que é? O que está acontecendo? Ela sabe. Às vezes ela fica assim, querendo dormir. Opa, acorda, nós não resolvemos ainda. Vamos resolver. Eu busco a paz, mas eu não sou uma pessoa passiva. Pessoa passiva é a pessoa que não quer atrito, que não quer conflitos. Faz de tudo para evitar conflitos, até mesmo abaixa a cabeça. Espírito de Acabe.
Não, pastor, não vou mexer com essa mulher não, porque é o seguinte, se eu mexer com essa mulher, isso vai me arrumar uma dor de cabeça, uma falação, uma ladainha. Espírito de Acabe. Passivo, conivente. Nesse ambiente, o espírito de Jezabel prospera, porque ela monta em cima mesmo. Posso falar? Está com o coração curado? Eu casei com essa mulher, ela sofria muito com esse espírito. Manipulação, controle, está por cima. Só que eu mostrei para ela na primeira semana. Eu entendo, eu não culpo ela. Eu entendo os traumas que ela passou no passado, abusos que ela viveu no passado, fez com que ela gerasse dentro dela um espírito de Jezabel. Onde ela queria estar por cima no relacionamento, onde ela queria estar no controle do homem porque foi traída, então ela queria controlar. Onde ela queria estar no controle emocional do relacionamento porque ela sofreu, ela apanhou. Por isso ela queria estar por cima, queria controlar. Eu casei sabendo. Irmão, eu testei essa mulher torta e à direita. Essa sofreu. Essa sofreu no nosso noivado. A gente não namorou, a gente noivou e casou. Essa sofreu, porque eu testei ela de todas as formas. Testei a paciência, chamava para sair, chegava na hora de sair, eu não ia, falava que não queria mais. Testei essa mulher. Chegava lá, uma vez eu cheguei lá, vamos jantar em casa, vamos. Ela chegou arrumadinha, e eu saí de casa pensando, como que eu vou tirar a paz dela? Que eu quero ver como que ela lida debaixo de pressão. Eu quero ver como que ela vai reacionar debaixo de grande pressão, porque eu tinha conhecimento do meu ministério. E eu sei que o ministério pastoral é um ministério de muita pressão, e esposa de pastor sofre muita pressão. Falei, como que eu vou testar essa mulher? Eu vou dar um jeito. Na hora que ela entrar aqui, ela vai entrar, eu vou estar com a pá virada dentro desse carro. Eu vou chegar na metade do caminho, eu vou voltar para trás, eu vou deixar ela dentro de casa. Vou ver o que ela vai arrumar. Hoje ela ri, mas essa mulher passou apertada na minha mão. Cheguei lá, ela bonitona, toda arrumada, de salto alto, toda maquiada. Falei, vamos levar em casa, vamos jantar com família essa noite. Minha noiva, vai comigo. Aí comecei, cutuquei daqui, fui cutucando, até que a onça mostrou as garras. Eu falei, e agora? Você está pensando, você está falando com quem? Vou te deixar em casa. Dei a meia volta no carro e levei ela para casa. Essa mulher ficou uma jararaca. Mas eu precisava colocá-la nesse lugar de pressão. Eu precisava colocá-la nesse lugar de teste. Aí depois que eu levei ela em casa e eu mostrei para ela as coisas. Ó, tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui. Aí que eu vi um sentimento de compreensão, onde ela conseguiu compreender o que estava acontecendo. Aí eu revelei. Ih, besta, preocupa com isso não, só estava te testando. Aí ficou com mais raiva ainda. Vamos embora, o pessoal está esperando nós lá para jantar, vamos. Quase botou as mãos para trás assim e falou grosso. Ela sofria com isso, irmão. Primeira semana, eu sabia onde eu estava entrando. Eu falei, eu vou aprovar essa mulher. Chegou a oração. Eu ia todos os dias na oração às 5 horas da manhã. E ela não ia muito. Eu deixava meio leve para ela, não queria pegar pesado. Nós casamos. Chegamos em casa, saímos de lua de mel na sexta-feira. Chegamos em casa terça-feira. Chegamos em casa terça-feira à noite, passou o dia de quarta. Na quinta-feira tinha oração de manhã, da madrugada na igreja. A gente dormiu tarde, assistindo série, aquela alegria, nossa amor, aquela realização, estamos na nossa casa, a gente casou, agora somos maridos e mulher, a gente pode fazer as coisas, a gente pode ser feliz, aquela alegria, até 2 horas assistindo filme. Eu pensei assim, amanhã eu te pego. Deu 5 horas da manhã, irmão, o telefone despertou, eu pulei da cama, falei, vamos para oração comigo? Ela, não quero não, eu falei, não, vamos, não, eu não quero não. Não, vamos, a gente precisa orar, a gente está junto agora, nós temos um propósito, a gente uniu nosso propósito e agora a gente precisa orar junto, vamos para a igreja orar. Ela, não, eu não quero ir, e eu comecei a falar, não, vamos, você vai comigo, ela, não, eu não vou, e de repente ela falou grosso, eu não vou. Aí ela
viu que ela não tinha casado com Acabe. Porque na mesma hora eu bati na mesa. Falei, agora você vai. Você vai com cara feia. Você vai de bico. Você não vai orar, mas você vai. E foi, irmão. E não orou. Ficou de bico. Ficou de cara feia. O espírito de Jezabel só prospera onde tem homens com espírito de Acabe. Homens passivos. O espírito de Jezabel só prospera onde tem liderança que não impõe a sua liderança. Jezabel tinha pleno conhecimento disso. É só a gente voltar no texto que nós lemos. Lembra que a gente leu? Quando Jezabel chega para Acabe e fala, por acaso você não é o rei de Israel? Em outras palavras, você nem sabe quem você é. O espírito de Jezabel só prospera onde tem homens coniventes, onde tem liderança conivente, passiva, que não sabe quem é. O espírito de Jezabel só controla pessoas que não sabem e não conhecem as suas próprias identidades. Quando você não sabe quem você é, quando você não sabe o que você carrega, então você se torna um alvo fácil para ser manipulado pelo espírito de Jezabel. Mas quando vem a pessoa assim, e quer manipular a situação, e quer manipular o que aconteceu, e você sabe quem você é, você sabe o que você carrega, você para esse espírito. Olha, eu não quero ser deselegante com você, mas eu não quero participar nisso não. Eu sei que tem lados e tem pessoas, e cada um tem a sua verdade, eu não quero me envolver nisso. Essa é a forma. Quer lidar com o espírito de Jezabel? Não seja Acabe. Quer vencer o espírito de Jezabel? Não seja Acabe. Não seja passivo. Dá um amém? Segunda forma de lidar com o espírito de Jezabel. A primeira não sendo Acabe, não tendo o espírito de Acabe. Te dei uma demonstração. Poderia falar um pouco mais, mas o tempo está corrido. A segunda forma de lidar com o espírito de Jezabel seria quando esse espírito já está instalado em um lugar. A segunda forma de lidar com o espírito de Jezabel é quando ele já não só influencia, mas é quando ele já manipula o ambiente em que esse espírito está. Quando ele já manipula, a mulher já manipula a casa, os filhos já manipulam os pais, o esposo já manipula a esposa, as pessoas já manipulam o pastor, a igreja. Qual é a forma de lidar contra esse espírito? Só existe uma forma de lidar com esse espírito, então: resistência. Resisti-lo. É a única forma de lidar com o espírito de Jezabel, que como a gente diz lá no Brasil, cobra criada. Que já está grande, que já aprofundou as suas raízes. Como eu vou lidar, pastor, com esse espírito que já tomou de conta da igreja? Resistindo, dizendo não, sendo oposição a ele. Não, você não vai. Não, você não vai fazer. Não, você não vai lá. Não, você não vai tocar nisso. Foi o que Jesus fez. Volta ao texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 21. Porque não se arrependeu disso, porque não se arrependeu dos seus pecados e sua imoralidade sexual, colocarei em uma cama. Sabe o que é isso? Jesus impondo resistência contra o espírito de Jezabel. Saiu do controle, Jesus precisou entrar em cena. Saiu do controle, saiu do domínio da liderança da igreja. O próprio Jesus teve que entrar em cena, porque não se arrependeu. Vou colocá-la numa cama. Sabe o que Jesus está falando? Você, Jezabel, you made this for. Você veio até aqui, mas aqui eu te paro. Daqui você não passa. Daqui você não passa. Daqui você não passa. Essa é a forma que eu e você vamos e devemos lidar com esse espírito, dizendo não, você não vai continuar, você não vai prosperar. Pastor, eu não quero conflito.
sua situação nunca vai mudar. Só vai piorar. Até chegar à morte. Qual era a consequência de Jezabel aqui, para Jezabel em Apocalipse capítulo 2? A morte. Se não se arrepender, você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Você precisa a deixar de ser uma pessoa omissa. Sabe onde o espírito de Jezabel prospera e tem lucros? Aonde tem líderes omissos. Omisso é um objetivo, é um adjetivo que descreve alguém ou algo que é negligente, que falta em agir em circunstâncias, que falta agir ou em cumprir suas responsabilidades. Quem é omisso? Alguém que é negligente e que não age e não cumpre as suas necessidades. Quando alguém é considerado omisso, isso significa que essa pessoa não toma as medidas necessárias ou esperadas em uma situação específica. Quando que alguém é considerado omisso? Quando ele não toma as atitudes necessárias na hora que precisa. A omissão pode ocorrer quando alguém deixa de fazer algo que era seu dever ou responsabilidade, muitas vezes levando a consequências negativas. Qual é a forma de lidar, vencer o espírito de Jezabel? Não sendo omissos. Não sendo... A ideia de omissão é isso aqui, ó. O pau está quebrando dentro de casa. A mulher está dominando os filhos, controlando, manipulando. A mulher está usando o sexo para manipular. Aí o cara faz isso aqui, ó. Não estou vendo nada. Nada está acontecendo. Não estou escutando. Amanhã eu vou acordar como se nada tivesse acontecido. Omisso! Omisso! Omissão. Não atuar quando necessário. A maioria de nós aqui somos pais, sim ou não? Quando nós vemos o nosso filho, o nosso bebê fazendo algo que pode prejudicar a ele, a gente vai lá e a gente tira da mão. Se você pega o seu filho com uma tesoura e ele está futucando a tomada, rapidamente você levanta num susto, num desespero, e você vai lá e toma. Você não é omisso. Lidar com o espírito de Jezabel é não ser omisso, é não fechar os olhos para os sinais que você está vendo. Deixa eu te perguntar uma coisa: Jesus podia fazer assim e libertar a igreja de Tiatira do problema do espírito de Jezabel? Sim ou não? Só que Jesus resiste. Qual é a forma de Jesus lidar com esse espírito? Resistência. É um espírito que não se arrepende. A pessoa que está abaixo do espírito de Jezabel, ela tem uma incapacidade de se arrepender. Então ela precisa ser resistida. Alguém precisa botar a mão no peito e falar: não. Espere, meu irmão. Pode ter certeza que quando você fazer isso, vai piorar. Porque ela vai mostrar as garras. Quer ver o espírito de Jezabel se manifestar? Diga não. Não. Não vou dar. Não é tempo para isso. Não é momento. Não vou comprar agora. Olha a nossa necessidade. Nós temos outras prioridades. Não vou dar. Não vou fazer. Aí você vai ver o espírito tomar lugar. Aí corta o sexo. Aí faz manipulação emocional. Aí manipula. Aí faz e mexe e move para conseguir aquilo que você disse não. Seja firme. Resista. Muitas vezes, para nós conseguirmos paz, a gente precisa criar guerra. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou ensinando aqui essa noite? Faz sentido a palavra que você está ouvindo? Então você deve praticar isso. Não seja omisso. Não seja como Acabe, que entregou a sua liderança para outros.
Assuma o seu papel dentro da sua casa, mulher. Assuma o seu papel dentro de casa. Marido, não permita que esse espírito destrua a sua família. Não permita que esse espírito destrua a sua igreja. Eu estou aqui em cima essa noite, como autoridade espiritual dessa igreja, e eu estou declarando guerra contra o espírito de Jezabel. E eu espero que você faça o mesmo. Não só a guerra contra Jezabel na sua casa, mas também na igreja. É tempo de maturidade. Já há muito tempo, vamos fazer 3 anos que estamos pastoreando a igreja. E eu estou assim, sempre falando, nossa, eu queria tanto falar sobre isso, eu queria tanto abordar esse assunto, eu queria tanto entrar nesse tema, mas eu vejo que a igreja não está preparada. Já deu! Já deu! Se você está pronto ou não, a mensagem precisa ser pregada. Eu quero que você se coloque de pé. E eu quero fazer uma oração, meu irmão. E eu quero pedir que os discípulos, os intercessores, se você fala em línguas nesse momento, esse não é um momento de passividade, esse não é um momento de estar confortável, de estar com a postura caída, mas esse é o momento que nós levantamos guerra. Eu queria chamar